Posteriormente, anos depois, muitos anos depois, os gravadores, gravuristas, ficavam meio desenquadrados, são artistas plásticos, não são, a obra deles é seriada, aí eles passaram a ser chamados de artistas gráficos, os gravadores. Xilogravura, lito, tudo isso. Então, esses eram os artistas gráficos. E mais recentemente, que é o que a gente vive hoje, a gente tem o artista gráfico sendo empregado, o termo, para todo mundo que faz arte de desenho, ou seja lá qual for, para objetos que são impressos. Então, por exemplo, num jornal a gente tem o desenhista, o ilustrador, o chargista, o diagramador é um artista gráfico. E o humor gráfico, que é um filho desta família, né, é até um filho rico, né, porque nada mais é do que o cara que faz desenho de humor usando esses processos gráficos, né? Agora ele é muito variado, porque ele tem a charge, ele tem a caricatura, tem quadrinhos e tem o cartoon, né? Então, Eu, basicamente é isso. toda uma Exatamente. relação. Eu gostaria agora de ouvir também a Andrea, essa questão do humor gráfico, no contexto da sociedade, da cultura, da arte. A partir da popularização, né, das artes gráficas no século XVII, você tem um crescimento muito grande com o Senefelder e uma popularização. E a cada dia mais nós vemos que esse processo das artes gráficas em geral, ela está se adaptando a cada linguagem e as novas linguagens também. Então, cada vez mais você tem a adaptação, por exemplo, da imprensa, né? A própria imagem que está na imprensa, ela se tornou a imagem da charge, a imagem da interpretação do artista quanto àquela notícia, né? Então, cada vez mais há uma popularização muito maior, né? E trabalhos como esse a gente valoriza justamente pelo crescimento, né? Da qualidade dos profissionais que estão aparecendo, né? Não é por se popularizar que há a perda da qualidade, ao contrário, você tem cada vez mais um crescimento dos profissionais também na área. Bom, após esquentar os motores, vamos ouvir um pouco mais do som maravilhoso de Ana Canhas e Trio. There's no one who would be so sad. We'll go everywhere. I sit and I stare. There's no one. There's no one. Voltamos agora aos estúdios da TV Unimap em Piracicaba com o debate sobre o universo do humor gráfico. E agora o tema será criação. Gostaria que o Jean comentasse um pouco do seu processo de criação. É uma dúvida muito constante, principalmente de quem está começando, mas há uma fórmula, não há? Como é que é? Eu sempre tive dúvida também, eu perguntava para as pessoas que eu conhecia, eles me falavam, eu ia tentar daquela maneira e não saía, né? Acho que cada um descobre o seu quando está fazendo, quando tem que sair o desenho, mas no meu caso, ele começa, depende do trabalho que eu vou fazer. Se é a tira da Recreio, que é infantil, eu anoto alguns temas, eu me lembro de algumas coisas, observo as crianças e começa com uma pesquisa a respeito daquilo, né? De algum brinquedo, uma brincadeira, ou escola, sei lá. No caso de charge, começa também com a leitura do jornal, me informar a respeito daquele assunto, né? Ter uma opinião a respeito daquele assunto. Se for um assunto que a gente talvez não saiba qual é a opinião, fica mais difícil, né? Mas isso até pode ser o tema. Se você não tem uma opinião sobre aquele assunto e também as pessoas, no geral, não têm, essa falta de definição a respeito daquilo, essa polêmica, também pode ser a matéria-prima para você trabalhar com aquilo, né? Mas depende mesmo do trabalho. Se é também um trabalho dirigido, vou fazer um cartoon sobre o universo do automóvel, eu vou me informar sobre aquilo, né? Feito isso, lido tudo que tenho que ler e começo a pensar e procurar um gancho, uma coisa que pode vir a detonar E tem a as risada. crises de criação, onde você lê, vai e não sai, ou não?
Sempre. Tem a fórmula Todas ali que as vezes. funciona. Todas as vezes, né? É difícil vir uma ideia assim, pumba. Se tiver uma ideia e ela acontecer muito rapidamente, eu desconfio dela. Não deve estar boa, consegui muito rápido e tal. E fico tentando outras e tal, e pode ser que depois eu volte naquela, era aquela mesma. Mas é um processo e que você, primeiro, quer sempre melhorar, fazer melhor do que você já fez, né? E encontrar um caminho, porque tem tanta gente fazendo, e agora com a internet você tem acesso a tantos trabalhos, que você procura fazer um trabalho original, né? A gente fica muito... Essa ideia alguém já fez, então não vou fazer alguma coisa parecida, é uma releitura e tal, você quer uma coisa nova, né? E isso vai tornando o processo um pouco mais demorado, você entrar por um caminho que ainda não foi aberto, né? Então é um processo que, no meu caso, especificamente, ele não é rápido, não. Agora eu vou perguntar para o Ross também, porque é uma outra linha, quer dizer, a criação da caricatura. O processo de criação é cheio de mistérios, assim, né? Mas eu acho que existem alguns ângulos que permitem a criação. A insistência, eu acho que é um deles, né? Às vezes não sai, você insiste e acaba chegando onde você quer. Eu acho que a inspiração, que é aquilo que o Jean falou, que aparece do nada, você até desconfia da ideia. Fala, não é possível, fiz a caricatura de primeira e ficou legal, tal. Existe, então, aquela questão de que a criação é 10% de inspiração e 90% é transpiração. Existe. Por exemplo, redação de jornal é uma coisa que é mais por pressão do que, né? E você, Dálcio, como é que é esse processo de criação? Porque tanto a charge quanto a caricatura, o quadrinho, você transita por todos os... Então, é engraçado. Eu acho que realmente essa coisa da informação é a base, eu acho, para qualquer tipo de trabalho, né? Como o Jean falou bem, eu leio muitos jornais, assim, eu leio 2, 3 jornais, internet, tá vendo o que está acontecendo. Isso no caso da charge, assim, que é o que eu faço mais no meu dia a dia mesmo, né? E eu tenho também os meus horários, assim, né? Eu já me adaptei. Bom, durante o dia eu faço os meus freelas, sei lá, para revista, faço uma caricatura, ilustração de livro infantil e tal. Geralmente, como eu trabalhava em redação antes, fazia meu trabalho como chargista dentro de uma redação, então, geralmente era à noite, né? E aí eu fiquei muitos anos trabalhando na redação à noite e tal. Depois, quando eu montei meu estúdio, então aí eu me adaptei naquele horário. Tinha que ser o entardecer, o Então, enquanto a luz do dia... o sol não vai descendo, parece que eu não consigo. Então... Até gostaria de falar que tive uma experiência bem parecida com isso. Isso é bom para o pessoal que está começando, para saber. Porque o pessoal que está começando não tem horário, essa coisa pinta aquela criação na hora que ele quer e desenha na hora que ele quer. Mas, por exemplo, eu entrei no lugar do Paulo Caruso como chargista diário, num jornal, no Diário Comércio e Indústria, um jornal que é para empresário, então você tem que ter uma boa informação para fazer as charges. Uma coisa importante, todo chargista tem que ter esse histórico de saber a história da arte, a história da música e tudo mais, porque ele vira um comunicador, então ele tem que saber compatível com o que ele está comunicando. Bom, entrei lá, odeio economia, né? Fazer charge diária de economia, no lugar do Paulo Caruso, um senhor desenhista e tal, não sei o que lá, mas era a minha chance, eu estava começando. Então, eu aceitei o desafio e suava. Isso foi durante um ano. Eu fiquei lá 7 anos e meio. Mas durante um ano eu suava, assim, para fazer a coisa sair naquele horário. Literalmente um parto. Um parto, assim, demorou muito. Mas aconteceu isso, porque você vai pré-disponibilizando o seu cérebro para você deixar fluir o pensamento. E isso vira um exercício, isso é engraçado, vira um exercício como você fazer um exercício muscular. Tem as muletas, né, essa coisa que você às vezes não tem a ideia, ela não vem e tudo mais, aí você fala, bom, isso sempre dá certo.